Oi, gente! Donas da Voz está começando. Eu sou Lívia Matos e esse é o nosso espaço para falar sobre empoderamento, inspiração e muita transformação. Aqueça a sua voz e vem com a gente. Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Donas da Voz. E de tanto vocês pedirem, olha quem tá aqui com a gente de novo, a grande Andresa Tans, ela que é neuropsicóloga, palestrante, escritora e nos trouxe esclarecimentos valiosos sobre relacionamentos abusivos. Mas um tema chamou muito a atenção desse bate-papo e todo mundo ficou querendo saber um pouco mais sobre o narcisismo. A dinâmica de hoje tá muito especial porque as perguntas foram enviadas por vocês. Então a gente vai tentar responder todas as perguntas aqui. E se você tá na dúvida se aquela pessoa é narcisista ou não, se você tá na dúvida como identificar, nós vamos descobrir isso juntos. Andresa, seja muito bem-vinda outra vez. Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Obrigada, Lívia. É uma satisfação sempre contribuir aqui com o Donas da Voz. Me dá uma alegria enorme. E vamos lá, vamos responder essas perguntas. Antes disso, eu queria até falar do livro da Andresa, porque é maravilhoso, tá, gente? Pra quem não conhece, Por Detrás das Lentes do Trauma. Então, pra quem tá passando aí por várias situações, todos nós passamos, eu falo que, né, Andressa, eu falo que sempre todo mundo, toda a família é disfuncional, né? A forma como você lida que é a chave, né? Sim. Pra quem você vai se tornar. Então, esse livro é um convite aí pra você se estudar e superar qualquer trauma. Então, é uma baita dica, não perde. E aí, Andressa, rolou muita pergunta sobre esse tema, né? A gente foi falar de relacionamento abusivo e a palavra narcisismo vem, obviamente, porque a gente vê muitos casos em que o relacionamento tóxico pode ser composto por uma pessoa narcisista. Mas o que eu percebi é que todo mundo agora é narcisista. Virou um pouco banal a forma da gente diagnosticar uma pessoa que realmente tem narcisismo. Uhum. E eu queria te perguntar pra você, quais são as características pra pessoa leiga, tá? Pensando que a gente é leiga, como é que a gente define que uma pessoa de fato é uma pessoa narcisista? É muito importante essa pergunta e as suas colocações, Lívia, porque de fato tudo hoje, né? Todo mundo é narcisista, ela é narcisista e na verdade a gente tem aí traços de narcisismo, a gente tem o egocentrismo, né? E a gente tem o transtorno de personalidade narcisista. Então, é muito diferente, né? E as pessoas falam como se a pessoa realmente ela tivesse um transtorno. Como é que a gente consegue, né, diferenciar isso? A pessoa que tem um transtorno narcisista, ela tem um sentimento de grandiosidade gigantesco, né? Grandiosidade. Então ela se acha o mega blaster, né? Tudo ela é melhor, tudo dela é melhor, ela sempre faz melhor, né? A pessoa, ela não reconhece os próprios erros, você não consegue conversar com ela para ela se conscientizar, por exemplo, de que uma atitude dela, um comportamento, não foi bacana e magoou o outro. Então uma pessoa que não tem um mínimo de consciência de que a fala dela tá produzindo um mal-estar gigantesco a ponto de trazer um problema psicológico para outra pessoa. Então, tudo aquilo que é demasiado na vida da pessoa, então assim, ela se coloca como a pessoa mais especial do grupo, o profissional é o melhor profissional da empresa, então o carro dela é o melhor, as coisas dela são melhores, então ela é a pessoa mais inteligente, as colocações dela têm que ser validadas a todo momento, é uma pessoa que busca reconhecimento, validação a todo instante. Então, a pessoa que ela cansa o outro, porque ela só fala dela. O tempo todo, numa roda de conversa, é só ela que pode falar. Ela não deixa ninguém falar, ela não para ouvir as pessoas. Então, é uma pessoa um tanto que insuportável. Mas é difícil a gente reconhecer no começo, né? Sim. Porque também existem vários tipos de relacionamento narcisista, a gente vai falar sobre todos eles. A gente tem relacionamento narcisista com parceiro, a gente tem com pai, com irmão, com amigo, Sim. né? Então cada um deles acaba desenvolvendo algumas características de acordo com o relacionamento que tem comigo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é narcisista com parceiro vai ter característica com aquele parceiro que vai ser diferente de mim, por exemplo, que sou uma amiga. Né? Eu imagino que sejam coisas difíceis. Quando você fala tudo isso, me dá a sensação
de que ele cria uma realidade paralela na cabeça dele. Tipo, tá todo mundo errado, eu tô certo. Mesmo todo mundo dizendo que aquilo não é um comportamento adequado, as pessoas que eu conheço que têm essa síndrome, elas parecem que elas estão certas e tá todo mundo errado. É aquela vítima, né? A vítima da sociedade, que ninguém tá enxergando o que ele enxerga. O que leva a gente para um problema, eu acho que é mais grave, que é o tratamento. Porque se a pessoa não reconhece que ela tem, né, talvez das dificuldades psicológicas, eu não sei como é que é o termo que a gente deve usar isso, se é um desvio de personalidade, como é que é a nomenclatura, queria te perguntar, mas como é até o tratamento, né, que se torna mais difícil. Sim, é assim, você perguntou de nomenclatura, né? De acordo com o DSM, que na verdade é o que nos orienta aí para diagnósticos, né? Ela precisa estar enquadrada aí com vários sintomas, mas o transtorno de personalidade narcisista, né? Ela é uma questão de ordem de identidade, de personalidade, e o cérebro dela também tem modificações. Então não é uma situação simples onde uma psicoterapia vai trazer questões a nível de consciência para essa pessoa e ela vai mudar o comportamento e o olhar dela. Não é, né? Porque é uma situação muito mais grave, muito mais séria. Agora, quando a gente fala de uma pessoa que tem traços, né, narcisistas, essa pessoa é passível de mudança, porque ela consegue fazer um bate-papo e mais, a pessoa que tem traços, ela consegue olhar para o outro e ter empatia, ela consegue ouvir o outro e ouvir inclusive o ponto de vista do outro e olhar para ela e pensar, poxa vida, acho que não tá legal. Então eu posso tentar, vamos, né, são acordos que eu falo, né, os relacionamentos, vamos fazer acordo e eu vou tentar não ter mais esse tipo de comportamento. Agora, no transtorno, não, porque como você realmente trouxe, a pessoa que tem o transtorno, ela tem uma visão distorcida. Então, se ela tem uma visão distorcida dela mesma, como é que ela vai ter uma visão clara do mundo que ela se coloca, né? Então, a pessoa que projeta muito. Então, aquilo que ela percebe nela, que é disfuncional e negativo, ela projeta no outro. Então, não é ela que tá fazendo errado, é o outro. Não, mas eu não tô fazendo isso, é coisa da sua cabeça. Que aí vem o gaslight, né? Isso, e você que tá falando, eu fiz isso porque você fez aquilo. Então, ela é totalmente transtornada. Esse é um comportamento muito típico, né? Muito. Eu só fiz isso porque você fez isso. Ele começa a colocar a culpa, né, e acabar Sim. com a autoestima da vítima, se é que a gente Sim. pode chamar de vítima, Sim. né? Mas, então, quando tem traços de narcisismo, como você mencionou, existe a chance de um tratamento, porque ela tem uma certa noção, inclusive, que ela tem aquele traço. Sim. O narcisista é mais difícil. O transtorno da personalidade narcisista, ele é mais complicado porque ele não tem essa consciência de que ele tem esse transtorno. É mais fácil colocar a culpa que todo mundo tá errado, menos a pessoa. Sim, Né? e você trazendo isso, dá pra gente colocar, por exemplo, nessa questão de diagnósticos, as pessoas falam assim, porque ele é narcisista, ele é antissocial. Pera lá, né? Porque o narcisista, nem sempre ele pode cometer um crime, matar. Mas o antissocial, ele já tem uma predisposição maior para isso. Então, ele se isola mais, o antissocial. Então, geralmente, o antissocial, ele não tem amigos, ele não quer sair muito de casa e ele pode cometer um crime, né? Então, aí a gente vai indo para um desvio de caráter. Nem sempre a pessoa que sofre do transtorno narcisista, ele vai ter isso na personalidade dele, né? Então, a gente precisa diferenciar. Por exemplo, transtorno borderline. Muitos profissionais confundem e diagnostica um narcisista como borderline ou pega o borderline e classifica como narcisista. Qual é a diferença? Conta pra gente. O que acontece? O borderline, ele assim, qualquer movimento que levante a frustração dele vai levantar junto também sentimentos assim de impotência gigantesca. Então a pessoa fica tão frustrada que ela age no impulso, então ela tem muita raiva, ela tem um sentimento de abandono muito grande, então ela vai pra cima do outro assim, num desespero, com medo de que o outro a abandone. O narcisista, não. Ele até tem o medo de abandono, mas ele não age assim, porque ele vai pro outro porque ele tem medo de ser abandonado. Não, ele vai pra cima do outro porque ele tem medo de perder quem alimenta o ego dele. Olha a diferença. O borderline não é isso. O borderline, ele fica com medo da pessoa ir embora e ele ficar sozinho sem essa pessoa
para alimentá-lo de amor. O narcisista não é o amor, é a validação que ele é o melhor, que ele é o mais bonito, o ego inflado. E ele faz isso de forma consciente? Ou é inconsciente? Algumas vezes sim. Porque assim, quando ele entra no processo manipulatório, é muito consciente, porque ele sabe exatamente da onde ele parte, para onde que ele vai e quais os resultados que ele vai obter. Pra quê? Pra preencher o ego dele. Então assim, ele sabe os passos que ele dá. E o borderline, ele tem uma manipulação, mas dessa questão assim, do afeto, do afago, de não se sentir sozinho. O narcisista não. Ele manipula para que a vítima se sinta culpada, como se os erros fossem dela o tempo todo. Porque ele não erra, ele não é capaz, ele não tem a capacidade consciente, tá? De ver que ele errou, que ele magoou alguém, que o comportamento dele é disfuncional. O tempo todo o comportamento do transtorno, né, de quem sofre de transtorno narcisista, a todo momento o comportamento dele é disfuncional e para prejudicar o outro. Seja parceiro, seja colega de trabalho, não importa, né? Se tem esse grau de amizade maior ou menor, não importa. Ele sempre tá pensando nele. Então, se eu preciso pisar em cima desse anular para eu subir um degrau, eu faço sem constrangimento nenhum. O narcisista, sem peso na consciência. Ele não tem remorso, tá? Remorso. Ele não tem remorso nenhum. A pessoa tá sofrendo mesmo, assim, muito, emocionalmente, chorando que seja, implorando. E ele tá intacto. Isso não mexe com ele. Ele não muda, eu falo que ele não muda uma pestana do lugar. É incrível como ele é desprovido dessa questão de empatia. E ele percebe às vezes, tá? Mas ele não se deixa levar pela emoção do outro. Nunca, de jeito nenhum. Esse é um bom indício, tá, gente? A gente já acabou falando sobre vários, né? Pra você detectar. Esse é um deles. Que você mencionou. E aí eu queria perguntar sobre narcisistas homens e mulheres. É a mesma coisa? É igual? Há diferença? Não há? Tem uma certa diferença. A mulher, olha que engraçado isso, né? A mulher, ela usa muito de um artifício, né? Eu dou risada porque, assim, geralmente os homens caem. Porque a mulher usa muito o corpo para manipular o homem. Então, ela cultua muito isso, ela usa isso como um objeto manipulatório mesmo do homem, né? E os homens, muitas vezes, fracos com essa questão física, né, corpórea, ele acaba se deixando levar. O homem, ele usa mais de um posicionamento agressivo, né, mandão, e na hora de manipular, ele traz muito essa questão da projeção que eu disse, né? Porque, mas olha, tá acontecendo isso aqui porque você ontem, sei lá, fez isso, passou isso, então hoje eu não aguentei e vai ser assim. Então, o homem, ele usa de um posicionamento muito mandatório, né? De força e de agressividade, porque o homem tem muito isso. Pra quê? Pra deixar a mulher menor. Ela se sente menor. Então ela não vai esbravejar com ele. Ela não vai levantar muitas vezes a voz com ele. Então ele usa dessa imposição como se ele fosse mais poderoso, né? Abuso de poder. Sim. Essa é a palavra. Ele usa mais de abuso de poder em cima da vítima. E ele acaba fragilizando muito a vítima, né? Muito. E um dos comportamentos até que eu queria adicionar, corrija sempre se eu estiver errada, tá? Eu tô te falando até de experiência que eu tenho na minha vida. Mas assim, ele começa a separar, afastar você da sua zona de apoio, né? Sim. Dos amigos, Sim. da família, começa a implicar, até num ponto que você esteja tão fragilizada, sem uma corrente de apoio, sem amigos, sem família, que se torne quase impossível você conseguir largá-lo, porque você não tem nem força nem autoestima. Então, é muito interessante isso que você está trazendo, Lívia, porque a dependência emocional, como que ela nasce? Isso é muito importante vocês aprenderem. A dependência emocional, ela nasce lá na nossa família de base. Nos faltou alguma atenção maior, né, alguma ajuda maior, e a gente veio com isso lascado, eu falo, né? Uma lasquinha que deu na madeira. E aí a gente tá aqui madeirona, né? Adulta aqui, feita. O que acontece? O narcisista, né, quem tem o transtorno, o que ele faz? Ele percebe que a gente tem essa lasquinha.
E aí, onde é que ele entra? Nisso. Ele vai te dando todo o apoio, todo o amor, ele vai te nutrindo. E ele, gente, é muito gostoso, porque assim, você fala, não é possível. É o love bombing, né? No começo. Muito no começo, mas tem muitos casamentos aí que o cara, eu falo que é o bate-a-sopra. O relacionamento é assim. Ele dá presente, ele faz viagem e ele traz você e prende junto. Daqui a pouco, ele te joga e te abandona. Pra quê? Pra você sentir a dor do abandono. E onde é que você vai buscar de novo o alimento? Nele. E aí ele se sente importante, porque só ele que tem pra te dar. Porque a gente precisa e busca. Então, a dependência emocional, ela vai sendo movimentada e vai ficando cada vez pior nesse movimento do bate-a-sopra que eu acabei de explicar agora. E aí a gente vai ficando como? Mais fragilizada, porque vai afastando. Rede de apoio. O que é uma criança, um adulto, qualquer pessoa sem um apoio na vida? Não é porque é doente, mas a gente precisa dos outros para se relacionar. Somos seres relacionáveis, né? Mamífero. Lembra? Cachorro, gato, tudo que é mamífero é cheio da questão do aconchego, de estar junto. Então, nós precisamos disso. Então, o que acontece? Eles vão fazendo todo esse movimento, nos abastece e depois tira. Quando tira, a gente sente falta e a gente às vezes percebe que tem alguma coisa errada ali, porque a gente sente um desconforto interno. Olha os sinais. Se você está sentindo muito desconforto interno no seu relacionamento e com dúvida, por que o outro está fazendo isso se eu não fiz nada? Eu não provoquei nada, por que o outro está com esse comportamento estranho? E você começa, o teu físico traz essa sensação estranha. E aí, geralmente, a gente vai conversar com o outro e perguntar o que está acontecendo, que a gente está estranhando. É aí que vem, ele percebe, ele sabe que você vai atrás. E aí ele usa de toda a artimanha. Às vezes, ele vai trazer você e falar que não aconteceu nada. E vai mudar o comportamento dele, ficar carinhoso de uma hora pra outra. Que você que tava estranha, sim, não era ele, sim. Era você que tava assim. E aí nosso cérebro na hora fica confuso, que você fala, ué, mas cadê aquele homem que tava daquele jeito? E agora tá assim. Então ele muda muito, ele parece um camaleão. E aí a gente, sem a rede de apoio, sem amigo, sem família, onde é que a gente vai buscar apoio? No narcisista, porque é o nosso parceiro. E a gente não se relaciona com os amigos, com a família, que são aqueles que estão percebendo coisas estranhas e tá assim, escuta, você não tá percebendo que o fulaninho tava desse jeito assim outro dia, fez isso com você? Isso não é legal, você presta atenção. Ó, fulano tá faltando com respeito com você. Fulano tá fazendo... Você não tá observando isso não, fulana? Então ele tira, porque senão a gente vai descobrir mais rápido. Então a gente, a vítima, né, a presa, ela tem que ficar presa, sem ninguém para dar os toques. Então, assim é fácil ir reconhecendo, E ele Lívia. vai afastando dessas Afasta pessoas. todo mundo. Começa a colocar problema. E é engraçado quando você começa... A vida vai te mostrando muita coisa, a gente vai aprendendo muita coisa. E eu, por um acaso, conheci alguns narcisistas ao longo da minha vida. E o comportamento vai dando check, assim, check. Você vai vendo que ele se repete. E é uma coisa, eu queria colocar um alerta muito grande pra vocês. Sabe aquela amiga sua que começou a namorar com um cara perfeito? O cara manda flores, chama ela pra viajar, faz isso, faz aquilo. É fora do padrão. É aquele homem que as amigas têm inveja. Isso já é uma bandeira vermelha. Presta atenção, porque esse love bomb, esse exagero desacerbado, ele é um sinal de alerta porque não é o normal. Não é o que a gente vê na realidade. Então, é justamente o que a Andressa estava falando, é o lance do encantamento, você fica tão apaixonada, porque ninguém nunca fez isso por você, não é mesmo? Fazer toda essa declaração de amor, você se sente muito amada. E de repente ele vai lá e tira, né? Aí faz esse jogo de manipulação que ela tá falando pra te fragilizar justamente. Então preste atenção, os sinais, gente, estão sempre todos lá. A gente escolhe ver o que a gente quer, né? E eu entendo que às vezes por razões diferentes, ou porque você quer casar, ou porque você tá muito carente, cada um tem sua razão e a gente tá desprovida de qualquer julgamento aqui, nenhum, tá? Até porque, como a gente mencionou até no episódio passado, todos nós já passamos por algum tipo de relacionamento abusivo, independente se foi com o narcisista ou não. Então todos nós já passamos por situações de relacionamento. Mas comece a perceber os alertas, de fato, e não coloque para debaixo do tapete, porque as pessoas não mudam. Aqueles sinais, eles já estão te indicando que algo pode ser que não esteja certo.
Então, não seja completamente cega para esses sinais. E tem um outro sinal também que eu quero deixar aqui para vocês, que é o seguinte, no transtorno narcisista, tem um movimento chamado triangulação. Prestem atenção nisso. Geralmente é o parceiro narcisista, né? Pode ser homem ou mulher, enfim, né? A outra pessoa e tem uma terceira pessoa, que geralmente é a mãe. A maior parte é a mãe que pegou esse filho para ela. Ela teve esse filho para ser dela, para cuidar dela. Então, porque filho olha para a mãe, né, desde bebê, dá sorriso, né? Isso enche a gente de poder. Mãe é muito poderosa, o filho seu dela, imagina o poder que não tem uma mãe, né? Mas daí você trabalhar que o teu filho não é teu filho, né? Então assim, o filho tem uma mãe, não é uma mãe que tem um filho. O filho sabe que tem uma mãe, mas ele vai para o mundo, né? Então assim, quando você percebe uma relação que ela é meio estranha e muito simbiótica, sabe aquele filho que é muito grudado com a mãe? A gente vê muito isso. Gente, amor é outra coisa. Então, você olha, você fala, mas estranho, né? Os dois é tão grudado. É aquela grudência, aquela coisa que você olha e você fala, não tá legal isso. Ou com o pai, né? Mas geralmente é mais com a mãe. Se você perceber isso, abre bem os olhos. Porque precisa desse movimento de triangulação. Por quê? Porque essa mãe, esse filho já veio com o cérebro já, né, todo disfuncional mesmo. A formação dele, a formação do cérebro, ela não é uma formação saudável. Por quê? Porque essa mãe ou esse pai, né, que também sofre geralmente, não é via de regra, mas geralmente, ou é tóxico ou narcisista, tá? Mãe ou pai. Então ele foi criado nesse ambiente. Então todo o movimento dele, ele precisa de uma validação. Ele sempre tá buscando, né? Qual é a validação dessa mãe, desse pai? Ele nunca desgruda. Por quê? Porque ele é inseguro, autoestima baixa. Então ele sempre precisa de uma aprovação de quem deu a vida pra ele. Então ele sempre vai estar voltando lá, na mãe ou no pai. É um bom indício, gente. Isso, olhem bem. Então assim, geralmente, às vezes o cara foi morar sozinho, né? A mulher foi morar sozinha. Mas almoça na casa do pai, lá da mãe, leva as roupas lá pra casa da mãe, toda negociação, é tudo mãe e pai, tudo misturado, financeiro misturado. Olhem bem pra essa dinâmica familiar. Isso é um indício de que você vai ter problema lá na frente. E a gente pode dizer que é uma doença ou não? A pessoa nasce com isso ou ela aprende ao longo da vida? Necessariamente esses pais são narcisistas ou não? Ou ele pode simplesmente endossar esse comportamento? Conta um pouquinho pra gente. Então, assim, no relacionamento tóxico, né, que não é diagnosticado como transtorno narcisista, isso vem de uma questão da sistêmica familiar, tá? Nem no transtorno narcisista a gente não costuma falar que é uma doença, porque pega nessa questão da personalidade, né? Mas assim, é um transtorno. O cérebro da pessoa, as conexões neurais, ela enxerga. O narcisista, ele olha pra si com uma deformidade e olha pro mundo também com a mesma deformidade. Então ele não vê o que nós vemos, ele vê de maneira diferente. E ele é o centro das atenções. Então, sempre é para ele. Não tem dessa que é para o outro, a vez do outro, isso é para... Não. Então, assim... Ele é egocêntrico, né? Tudo gira em relação a ele. Isso. A vida dele, ao que ele quer, os interesses dele. Mas é uma coisa, assim, que transborda, é grandiosa. Porque nós temos momentos, nós, indivíduos saudáveis, né? Mentalmente, cerebralmente falando, a gente também tem os momentos onde a gente... é egocentrista, que a gente quer pra gente. Sim. Mas o que nos diferencia? Como que a gente percebe, né? Um ser humano que é saudável de um ser humano que o cérebro não é tão saudável, que tem um transtorno desse. As pessoas que conseguem reconhecer os seus erros, né? As pessoas que conseguem reconhecer que feriu o outro, que causou um dano ao outro, e ela consegue se colocar no posicionamento de reparação, é um ser saudável. Então, talvez ela tenha tido um momento onde ela teve necessidade, né, do próprio ego. O ego é vida.
A gente, né, a gente tem um autocuidado. Quando a gente se autocuida, quem que a gente está alimentando? Que parte do nosso ser? O nosso ego. Todos nós né? somos um pouco narcisistas, sim, né? Sim, assim, a gente tem Traços. Então, assim, todos nós possuímos traços narcísicos. Então, o que são os traços? É um pouquinho, né? Mas não é nada que é disfuncional. Quando você percebe que é disfuncional, então não consegue reconhecer que feriu o outro, não consegue ter empatia pelo outro, não consegue reconhecer os erros. Por isso que o tratamento é muito difícil. Como que você trata na psicoterapia um ser humano que não consegue reconhecer as suas falhas, não consegue reconhecer que feriu o outro, que aquele comportamento não foi adequado? Ele não acha que precisa de terapia, essa que é a verdade. Não. O que eu tô fazendo aqui, né? Não, porque ele não falha nunca. Ele é corretíssimo. Ele é o melhor. Como que ele vai reconhecer que ele errou, que ele falhou? Ele não tem esse reconhecimento. Aliás, fica uma dica, tá? Um dos maiores medos das pessoas narcisistas é acabarem com a reputação dele. Então ele é muito preocupado com a autoimagem, com a imagem que as pessoas têm dele. Ele tem uma preocupação enorme de ser exposto, não é verdade? Ele tem medo que a máscara dele seja retirada. Então o tempo todo é uma pessoa que o cérebro fica super vigilante o tempo todo. Então o tempo todo ele está tentando controlar o ambiente e as pessoas ao redor. Por isso que ele cria uma redoma, ele e a parceira ali. E quando ele sai, ele o tempo todo, ele não deixa nem a parceira fazer nenhum movimento, é só ele, ninguém. Então ele é invejoso, ele inveja o seu trabalho. Por isso que geralmente os parceiros dele, né, as mulheres, deixam de trabalhar. Por quê? Porque quem é o bambambam, né, o precioso, é só ele, né? O outro lado não trabalha, não teve a carreira profissional, não deslanchou, não teve crescimento profissional. Isso pra ele é um presente, é um troféu. Por quê? Porque aí só ele que aparece. Ele cresceu profissionalmente, ele fez e desfez. Então olha como ele é importante. Então esse ego inflado, olha como eu sou importante, olha como eu sou bonito. E muitas vezes no trabalho, ele se apodera. Isso é muito importante. Ele se apodera dos projetos, das ideias dos colegas e leva para o chefe como se fosse ele. E muitas vezes a diretoria não sabe e fica ele mesmo no poder do, nossa, ele é muito inteligente, esse projeto é dele, tudo. Então ele furta dos colegas as ideias. Então até isso, não dá nem para ficar conversando muitas coisas assim importantes do lado de uma pessoa dessa, porque ela tira de você mesmo. Ela não se importa. E a gente pode, por exemplo, ter casos de transtorno da personalidade narcisista e outro transtorno psicológico junto, numa mesma pessoa, ou não? Pode, porque assim, como... Bipolaridade, por exemplo. Sim, é como eu tava falando, né? As diferenças, mas ele pode desenvolver uma depressão. Até porque o cérebro dele, como eu expliquei, é ativadíssimo. Então a pessoa que ela tem hipervigilância, o que acontece? Ela tá desgastando as conexões neurais dela, tá gastando mais energia elétrica. Então, e outra coisa, a autoestima do narcisista é baixíssima. Ele é inseguro, só que ele precisa detonar com o outro para ele obter força. Então ele te diminui para ele poder crescer. Então quando você abaixa na tua insegurança, quando você se fragiliza, quando você fica vulnerável, né? A gente fica mais chateada, o que a gente faz? A gente fica muito fragilizada, muito doída, né? Então, nesse momento, o que ele faz? Ele cresce. E aí, ele retoma a força dele. Mas ele é super inseguro. Super. A autoestima dele é lá no chão. Então, uma pessoa dessa, na verdade, eu sei que você vai chegar lá, mas eu já vou colocando aqui, né? Por favor. Na verdade, uma pessoa dessa, como é que a gente vai cutucando ela? É mexendo nisso, porque ela quer desestabilizar a gente. E desestabiliza. Deixa a gente assim, com a cabeça, né? Tem muitas mães, inclusive, que perdem a guarda dos seus filhos por conta dessa manipulação mental, esse poder que eles têm de destruir, né, o psicológico do outro
E a pessoa entrar assim, a pessoa surtar de nervoso com as coisas que ele vai falando, né? Ele sabe onde ele pega e cutuca na tua ferida pra deixar você frágil. Usa muito. As forças que ele tem pra te manipular, pra te deixar fragilizado. Porque ele é a pessoa que mais te conhece, porque ele convive muito com você. Então ele sabe o que é que te fragiliza mais. Ele vai direto com o dedo na tua ferida. Então assim, é de um mau caratismo tão gigante. É uma judiação, por quê? Porque você pega justamente onde o outro fica mais fraco e você usa isso contra ele. Você falou muito da parte de autoestima que me levantou aqui um sinal, tá? Eu conheço alguns homens que têm esse perfil. E todos eles têm em comum uma sexualidade desacerbada. Me corrige se eu estiver errada. Mas todos eles muito focados até em comportamentos relacionados a sexo, a traição, a ficar de papo com outras mulheres, por exemplo. Essa parte de fora do relacionamento que ele tem. Sim. Isso é comum? Tem uma explicação? Tem a ver com essa autoestima baixa que você mencionou? Ou é viagem da minha cabeça? Não, não tem nada de viagem, não. É muito importante você colocar. Eles chegam a ser até promíscuos, tá? Então é muito perigoso, inclusive, né? Pra quem é casado. As pessoas que sofrem de transtorno narcisista, elas se colocam em relações sexuais desprotegidos, se colocam absurdamente assim, de troca de parceiro, né? Porque precisa se autoafirmar. Então, se eu encontro um parceiro, ele me deseja, olha como eu sou desejado, olha como eu sou bom. Então, eles procuram muito por essa supervalorização de si mesmo aos olhos de outras pessoas. Então, a traição conjugal, ela acontece muito quando tem alguém que tem o transtorno narcisista. Acontece muito, não é da sua cabeça. Ah, olha só, porque a gente começa a ver, né? Eles todos têm uma característica muito comum, né? Você vai dando, como eu mencionei, a gente vai dando check. Sim. Né? Porque eu já detecto muito rapidamente. Sim, porque eles precisam, na verdade, se sentir desejados, queridos, né? Então eles buscam muito por isso. Entra em aplicativo de relacionamento, sabe? Comprometidos, sim, já são comprometidos e se metem. Casados, né? Inventa nome, muda o nome, coloca nome diferente, arruma amante e com a identidade, um nome diferente. Eles têm essa necessidade, porque isso preenche essa parte deles, na verdade, que tá ligado à autoestima baixa. Autoestima baixa, no final das coisas. E tem como a gente deixar de ser narcisista, por exemplo? Existe cura? A pessoa realmente precisa se tratar? Tem como ela não ser mais ou não? Transtorno narcisista, não. Ele pode fazer um acompanhamento psicológico, que é muito difícil, tá, gente? É muito difícil a pessoa que tem o transtorno narcisista ir para uma psicoterapia. É muito difícil. Pro psiquiatra, então, nem se fala. Porque ele não tem problema nenhum. Imagina, o problema do outro, sempre é do outro. Então, assim, se partir dele e ele falar, não, eu vou tentar fazer um acompanhamento, pode ser que module alguns comportamentos, mas não é que tem cura, tá? É uma questão mesmo, assim, de sinapse, é uma questão de elétrica cerebral, é tudo... tem um funcionamento muito danoso cerebral, tá? Agora, quem tem traço, a gente vai ver gente que tem traços mais exacerbados, menos, então a gente vai ver percentuais aí na pessoa, né? Tem como trabalhar isso? Claro que tem. Por quê? Porque as pessoas que possuem traços, elas possuem empatia. Então dá para fazer esse trabalho de comunicação, de consciência da pessoa, olhar para si o comportamento. Então aí é outra coisa. Agora, o transtorno, olha, precisa trabalhar muito, mas a pessoa precisa querer muito. Ela precisa se colocar nesse espaço, o que é muito difícil acontecer. E como é que um terapeuta detecta que aquela pessoa é narcisista? Eu vou te fazer uma pergunta, porque sempre você vai escutar a versão da pessoa, né? Então, se chega um paciente lá na tua clínica e ele começa a contar, parará, ele vai contar como se ele fosse a vítima da sociedade de fato. Ele vai te contar só a versão dele, que é totalmente distorcida da realidade. Como é que você, como terapeuta, consegue detectar que aquela versão não é bem assim e que ele tá com algum tipo de transtorno narcisista? Então, depois de um tempo que você está em contato com o paciente, vai ser muito difícil, né? A questão de crimes, né? Provas criminais, né? O que acontece? A gente trabalha muito com o olhar, com a escuta, né? Depois de um tempo, quem que sustenta a máscara?
Não vai sustentar. Então ele não consegue mais contar o mesmo contexto. Você vai percebendo que tem uma coisa ou outra fora de contexto. Você vai estudando a base familiar dele, de mãe, de pai. Ele vai trazer defeitos que ele acha que as pessoas têm. E justamente na questão dele se sentir o melhor, então sempre a fala dele não muda. Sempre ele é o melhor. Sempre ele tá fazendo algo, se exaltando. Então, o outro é que tem problema. A culpa sempre está no outro. Então, depois de um tempo, você vai vendo que a fala dele, o verbal dele, sempre vai caminhando para esse lado. Então, ele é a vítima. Tipo, eu sou tão bom que eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Isso. Eu vim porque minha mulher que mandou. Isso acontece muito, tá? Tá? E acontece da mulher entrar em contato para agendar a consulta pro marido. Ou o marido agendar a consulta para a mulher agora. Quem quer fazer psicoterapia mesmo, fazer um processo de autoconhecimento, curar as suas feridas, remodelar comportamentos, quem quer de verdade, ela pega o telefone e liga. Ela entra em contato. Lógico. Ninguém vai entrar em contato para ela. Por quê? Porque é um comportamento muito infantilizado, muito imaturo. Você atende o telefone, porque eu quero marcar pro meu marido. E eu pergunto, mas por que eu pergunto? Mas por que você que tá ligando? Por que não é o teu marido ou tua esposa? Ah, porque tá sem tempo, tudo o quê? Não. Então, você já vê o comportamento no primeiro contato ou pela mensagem você já vê. Então, assim, o discurso do narcisista, ele sempre vai ser canalizado para um único ponto. Assim, ele vai afunilando e acaba sempre no mesmo lugar. Eu não fiz nada. A culpa é do mundo. Eu não tenho culpa nenhuma nisso tudo. E eu só fiz porque você se comportou dessa forma. Sempre vai ser assim. Eu tive que fazer. Sempre vai ser assim. Eu só fiz porque teve alguém aqui que fez alguma coisa antes. Olha que judiação. E tem alguma relação entre o narcisismo e as redes sociais? É possível, por exemplo, a gente ser vítima de influenciadores narcisistas? Muito. Jura? Muito pouquinho pra gente. Muito. Rede social sempre é muito perigosa, né? Tudo cheio de perfeição. Mas tem um comportamento extremamente manipulatório dessa perfeição. Tem muitos seguidores que seguem, feito umas ovelhas, aquele influenciador que tem o transtorno narcisista. E isso pra ele é um prato cheio, né? Um alimento cheio, imagina, um monte de seguidor e seguindo piamente ali como ele. Ou o que ele pede, né? Vendas, às vezes, roupa, produtos, coisa que não tem nada a ver com você. Mas você tá sendo tão manipulada que você compra, né? E isso alimenta o poder dele. Ele tá ali, tá crescendo, né, na rede e pegando outras pessoas, né, fragilizadas, que tem o emocional abalado. As vítimas têm o emocional abalado, não adianta, né? Sim. E aí, cada vez isso cresce mais. Isso acontece muito, Lívia, tem muito. Cara, é muita coisa, né? Bom, mas eu acho que você já deu pra ter uma ideia dos pontos básicos pra identificar uma pessoa narcisista. Eu queria entrar agora, Andressa, porque a gente recebeu muitas perguntas sobre o narcisismo da nossa audiência. E eu queria entrar agora nas perguntas que vocês fizeram pra gente, pedir pra Andressa ajudar a gente. Algumas ela já até respondeu, por exemplo, quais sinais óbvios que uma pessoa é narcisista, já foi respondido, então a gente vai pular essa questão. Existe algum tipo de tratamento que funcione? Para transtorno narcisista, não. Não tem. Não tem. Não, pode, é como eu falei, pode assim, uma medicação, mas dificilmente ele vai tomar uma medicação. Porque a gente tá falando de um processo neuroquímico, como eu expliquei, elétrica cerebral. Então, se eu tenho uma disfunção na minha elétrica cerebral, eu tenho que fazer uma reposição química. E depois fazer uma remodelação de comportamento e depois fazer uma remodelação de fala. Então, olha o quanto o negócio é rebuscado, né? São várias partes que a gente tem que trabalhar. Agora, se ele não reconhece, se ele não se coloca verdadeiramente, como é que vai ter ajuste? Se não tem ajuste, então acho que a cura tá na gente. No sentido de se afastar ou aprender a lidar. Você pegou meu pensamento, eu falar, tá na gente. Tá na gente a viver cura. longe. Tá na gente, né? Porque a gente tem que saber identificar e se afastar. Mas muitas vezes, eu acho que é uma das perguntas aqui, eu queria até vou me antecipar por conta que a gente já entrou. Muitas vezes é um familiar. E a gente não tem simplesmente como se afastar. Ou tem. Deve se afastar? Não deve. Porque às vezes, sei lá, é um pai, é uma mãe, ou é um irmão, né? Porque até então a gente falou muito de relacionamentos homem-mulher, mulher, enfim, independente de casais, né? Mas a gente tem relacionamentos narcisistas
com outros tipos de relação que eu não tenho como me afastar. Como é que uma filha se afasta de uma mãe, por exemplo? O que você sugere? Como é que a gente lida com isso? Então, eu acho muito importante colocar uma questão aqui. Como é que a gente aprende a se defender, né? Se a gente, desde pequenininho, a gente teve uma psicóloga para nos orientar, para nos ensinar, para fazer a trilha das nossas emoções e sentimentos internamente, a gente vai ficar safa quando a gente perceber um mal-estar e a gente reconhecer que sentimento que a gente, né, tá sentindo. Eu falo que as pessoas que chegam no consultório, elas são analfabetas sentimentais, emocionais. Porque eu pergunto, o que você tá sentindo? Não sei. O que tá te passando? Não sei. Então as pessoas não sabem se reconhecer internamente, brincando, né? Não sabe se reconhecer do lado do avesso. Então, assim, uma dica é, você teve filhos, a idade que for, coloque na psicoterapia. Porque a psicóloga vai ensinar essa criança a reconhecer o que ela tá sentindo e vai ensinar para ela a colocar limites nos coleguinhas, porque começa desde pequenininho, tá? Os abusos, as toxicidades, os bullying, é desde pequeno. Então, se a gente coloca a criança, ela vai ter aula disso. E ela vai ficar, quando ela tiver adulta, imagina, ninguém coloca nada para ela que realmente não tá de acordo. Então, isso, Lívia, é extremamente importante. E como é que a gente se afasta? Se Sim. afasta ou não se afasta? Permite? Então, na verdade, o que acontece? Até os 18 anos, geralmente, os filhos são dependentes dos pais. Então, eles vão ter que permanecer naquele ambiente. Se ele tiver condição, né, de fazer uma psicoterapia, ele vai aprender a colocar limites nesse pai e nessa mãe. Não é porque é pai e mãe que vai ultrapassar, porque eles ultrapassam tudo, né? Então, você vai trabalhar na psicoterapia o que é plausível, né, de imposição de limites e o que não. Mas até os 18 anos vai sofrer muito. Depois disso, aí a pessoa vai arrumar um trabalho, vai dar um jeito e vai tentar sair de casa. É muito difícil, né, o peso na consciência que fica, principalmente para quem tem valores familiares muito fortes, né? Porque eu entendo que você tem que se afastar do que te faz mal. Sim. Tá, perfeito. Mas existe um peso, puxa, aquela pessoa faz parte do meu sangue, é parte da minha família, né? E você se afastar gera um peso e até um mal olhado das pessoas de fora. Poxa, essa pessoa se afastou, sumiu, né? O que você aconselha nesses casos? De fato, se eu tenho um parente, por exemplo, que tenha narcisismo, você aconselha a gente conviver, mas com distância, se afastar 100%, ficar 100%? O que você aconselha como terapeuta? Eu aconselho a você viver moderadamente. O que é isso? Então, assim, tem o jantar, tem o almoço, ou agora que nós passamos festas, né, de final de ano. Então, assim, não fique perto da pessoa sozinho. Fique próximo com outras pessoas. Se ela começa com um assunto desagradável, ou você muda o assunto, ou você muda de lugar, né? Quando tem essas comemorações que talvez você até queira estar, mas a pessoa tá lá. Mas assim, não fique sozinha com ela, né? Não se demore ao lado dessa pessoa. Nunca se coloque num ambiente, numa festa, sei lá, vai fazer um almoço na casa dela, te convidou, você vai. Porque ela vai usar. Ela sabe como mexer nas suas feridas, né? Então, assim, às vezes a gente sente muito, como você tá falando, né? Um pai, uma mãe. E tem muito, né? Mas não é porque é um pai e uma mãe que eu sou obrigada a sustentar, a conviver, a aguentar. A gente não tem que aguentar nada. Então, assim, você tá, sei lá, com seus irmãos, com primos, né? Reúne ali. Saiu algum assunto que você sabe já pra onde que vai ser canalizado? Mude de assunto, saia de perto. Então, assim... Doses homeopáticas. É muito assim, a convivência, ela tem tempo de relógio. Então, você já pensa quando você vai sair da sua casa. Quanto tempo eu vou permanecer? Porque eu sei, todo mundo sabe que depois de tanto tempo começam os assuntos, começam os questionamentos, você não fez isso, você não fez aquilo, porque o fulano fez e você não fez. Há muita comparação, né, pra diminuir, pra te colocar num lugar de pequenez. Então, assim, é tempo de relógio. Quanto tempo eu vou permanecer? E sempre com outras pessoas, porque não é que não vai ter abuso,
mas ele vem mais comedido. Por Sim. quê? Porque o narcisista é esperto, né? Ele não pode fazer muito feio. Ele não pode mostrar muito que ele é terrível, né? Que ele é maquiavélico, porque ele é maquiavélico. Até porque na sociedade eles são maravilhosos. Não, são tá? lindos. São lindos. Isso. São anjos de Deus, são os melhores pais, são os melhores Eles irmãos. ajudam muito outras ajudam, pessoas. Os melhores namorados. Sim, são ótimos perante sim. a sociedade, mas chega em casa é uma manipulação mental incrível. É. Então, só pra vocês não saberem que esse filho de Deus... né? A gente fala. Esse abençoado. Isso. Ele é perfeito aos Isso. olhos da sociedade, né? Esse Mas ser dentro humano de casa... abençoado então... E esse ser humano abençoado, ele sabe que ele é narcisista. Por exemplo, um narcisista que está assistindo a gente, ele vai conseguir se reconhecer no que a gente está falando ou não? Nem sempre. Nem sempre. Não, nem sempre. Tem alguns movimentos, por exemplo, a manipulação para obter do outro o que ele quer, ele sabe que ele está fazendo. Então, certa vez, posso contar uma historinha rapidinho? Pode, deve. Eu tive um namorado quando era moça e eu falei, vamos sair pra comer alguma coisa? Ah, não posso porque eu vou dar aula, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu tinha muito de sentir, né? E aí eu falei, eu tô achando que tem alguma coisa errada nisso, eu vou lá na casa dele. E eu cheguei, apertei a campainha, como ele não sabia que era eu, ele apareceu na porta de cuecas e meias. Aí eu falei, nossa... Você não ia estar na escola? Me deu um negócio, quis passar aqui e tudo. Ah, não, que teve um problema lá, foi cancelada a aula, não sei o quê. Eu falei, então abre aqui, né? Pra eu entrar, vou ficar aqui conversando com você do portão. Ah, não, mas eu tô trocando de roupa porque eu tenho que ir na minha mãe e tal. Eu falei, não, mas eu quero pelo menos te dar um beijo. Ele não deixou eu entrar porque ele estava junto com a ex-namorada dentro de casa. Então, é uma situação de mentira que você tá vendo a olho nu. Então, é possível de acontecer, da pessoa, ela tá tendo relação sexual com o outro, você vendo, e ela fala, não é isso que você tá vendo, não é isso que você está pensando. Outro sinal, eles mentem muito. Muitos, são extremamente mentirosos. E acreditam na mentira deles, tá? O que Sabe é mais que complicado. eu falo? Que o bom mentiroso, ele é tão bom mentiroso, que até ele acredita na mentira que ele tá contando. Eles acreditam. Eu falo assim, cara, não é nem por maldade, é que ele mesmo acredita que naquela mentira. É uma coisa assim, terrível, é muito exagerada. A gente tá rindo aqui, gente, porque tem que deixar mais leve esse assunto, porque a gente tá cercado de narcisista pra todo lado. Muito. E a gente tem que levar de uma forma leve. Então, quando você detecta e você já se tira da posição de vítima, você tem que rir e se proteger, não é verdade? É isso mesmo. E aí, tem uma pergunta que veio da audiência também, que pergunta assim, todo mundo que se ama muito é narcisista ou isso é um mito? Não, isso é um mito. Não é todo mundo que se ama muito, né? Então, é como eu falei, tudo aquilo que é exacerbado, que é muito disfuncional, que prejudica a vida dos outros, você pode olhar pra pessoa, tá prejudicando a vida dos outros, de uma outra pessoa. Aí sim, tá ligado a um transtorno narcisista. Agora, a pessoa se amar muito, se cuidar muito, autocuidado é vida, gente. Vaidade, entendeu? tudo. Você ser vaidoso, você se cuidar, você ser metrosexual, né? Que tem muito aí hoje em dia. E isso não quer dizer que a pessoa tem um transtorno narcisista, tá? Então, assim, o autocuidado tá ligado até mesmo pessoas que desenvolveram o amor próprio, né? E às vezes, assim, é uma pessoa que cuida muito dela. Primeiro ela, né? Sim. E aí ela não tem. Então, assim, tem muitos casos, né? De mães que criaram seus filhos para serem delas, né? E elas possuem o transtorno narcisista, por exemplo, ela acha que uma nora que cuida de si mesmo e em primeiro lugar e depois olha pro filho, ela acha que essa nora é uma descabeçada. Então ela pode criticar muito essa nora, né? Por quê? Porque ela criou um filho para devolver para ela a vida que ela deu para ele. Olha isso é muito sério, né? E aí quando ela vê uma nora que cuida de si, e ela vai cuidar do filho, mas ela tem, né? O mundo não é do filho, ela tem o mundo dela também. Então pode ser uma sogra que vai criticar exageradamente essa nora. Sim, eu tenho um caso, inclusive eu conheço, aqui contando, obviamente ninguém fala nomes, mas a sogra reclamava, inclusive, que ela não fazia janta para o marido. Isso.
Tipo, olha, você não faz janta, você deveria se contentar, você quer seguir essa sua profissão, você Sim. tem muita visibilidade, você deveria se contentar com o seu papel de cuidar do meu filho, de cuidar da sua casa, de fazer janta. Você nem sequer faz janta pra Olha ele. isso. Quem é que disse, né? A sogra falando isso pra ela. Isso. E quem é que Surreal, disse? né? Que a Surreal. nora, ela tem que fazer a janta. Quem é que disse? Exato. Por que o filho não vai lá e faz a janta dele? Exato. Né? Então, assim, são sinais que você vai vendo. Então, Do triângulo que você falou. Isso aí, ó, triangulação. Então, assim, aquela sogra que sempre tá lá se enfiando, se infiltrando no teu casamento, teu relacionamento, aquela que dá pitaco lá no teu relacionamento, aquela que todo final de semana tá na sua casa, ela quer te ensinar como cuidar do seu filho, criar o seu filho. Então, é aquela que sempre tá falando mal de você, é aquela que pega o filhinho dela, né? Ela faz tudo pra esse filhinho, ela compra cueca, ela compra roupa, ela dá dinheiro pra esse filhinho. Então, se você tem uma sogra dessa, desconfie, porque ela tem um problema ali muito sério e esse filho também vai ter. E, consequentemente, vai sobrar pra quem? Pra você. Abre teu olho. E se não for narcisismo, é complexo de Édipo. Com certeza. Esses filhos muito amamõezados, né? Que a mãe não deixa voar. Não. Saio correndo, Deus me livre. Não dá pra conviver, senão é mais um filho pra ti, né? Você que tem que cuidar da criança. Cada um no seu lugar, né? E dá pra conviver com um narcisista sem perder a paz? Não dá. Não dá. Não dá. Você vive sufocada, você vive pressionada, você perde a sua essência, você perde o seu lugar, você perde a tua vida. E como proteger a tua autoestima quando tá perto de uma pessoa narcisista? Fazendo terapia. Sabe por quê? Porque você vai aprender a se defender da maneira mais pontual possível, porque não dá pra ficar batendo boca, tá? Com o narcisista não tem uma comunicação não violenta, não tem um bate-papo saudável, porque ele não reconhece. Ele nunca reconhece que ele está errado. Então, não tem esse tipo de conversa. Então, assim, tem como você modelar o seu comportamento, tratar as suas feridas, né? E você saber exatamente como se portar, como se comportar na fala, o que falar, o que não falar, reconhecer onde dói mais. Quando ele começa com os assuntos, o que você deve fazer. Faz psicoterapia, gente. É a única arma para combater esse relacionamento com essa pessoa. Quando você já tá nesse estágio, agora tem antes de você se envolver com existe uma coisa que, na minha opinião, sara quase qualquer tipo de problema, que chama-se amor próprio. Aprenda a se amar, aprenda a se valorizar, aprenda a não aceitar migalhas. Quando você se ama, você não deixa uma pessoa que é narcisista ficar muito tempo de você, porque você nem sequer permite que as pessoas te façam mal. Então, o amor próprio, tem que estar no check, tem que se cuidar e tem que se amar. Não é verdade, Andressa? E pra isso, gente, pra amor próprio, você precisa ter rede de amigos. A rede familiar, às vezes, não é tão boa. Mas, às vezes, você tem uma prima lá que você se inspira nela, que ela te escuta, que ela te olha, que ela te vê. Então, esses pontos, eles são cruciais para que você possa ir refazendo a tua força, né, energética e emocional. E, assim, procure uma psicoterapia, porque lá você vai retomar quem você um dia foi, porque hoje você não está mais em quem você foi. Ele te tomou tudo. Eu falo que ele suga no canudo. Aqui assim, na jugular. Ele vai tomando de toda a sua vida. Então você precisa disso para você poder se reconhecer nos pontos fortes que você tem na sua personalidade, para você voltar ativa na vida. E aí sim há como refazer o amor próprio. Se não, Li, não tem como refazer. A pessoa não consegue reconhecer ponto nenhum nela que é forte. Às vezes muito maltratada, muito ferida. Às vezes ela abriu mão da vida dela para se doar. E aí ela precisa de um tratamento de choque mesmo, assim, na veia, né? Vai direto na veia. E por que algumas mulheres sempre acabam indo para homens com esse perfil? Eu conheço algumas, tá? Que acabam sempre se envolvendo. Ela tem alguma questão que precisa tratar? Por que ela é um para-raio, por exemplo, de homens narcisistas? O que há? Então,
na base dela teve alguma coisa, né? Alguma coisa não, teve alguma pessoa que se comportava parecidamente. Então, quando ela vê um homem com certas características, chama mais a atenção do cérebro dela como algo familiar. Então, o nosso cérebro, eu sempre falo, tá no meu livro isso. O nosso cérebro, desde pequenininhos, ele vai passando por uma estradinha, os nossos comportamentos, sempre a mesma estrada, né? E a gente vai crescendo, aquilo ali fica igual a neve, que você vê onde as pessoas esquiam, é mais liso, é marcado. O nosso cérebro, então, ele canaliza sempre por ali. Ele não vai no desconhecido. Você vê lá onde a neve tá fofona, ele fala, não vai lá não, que você vai se enterrar lá, você vai morrer. Então, onde é que ele procura o caminho? Neuronal. Ele vai onde tem marcadores. Então, quando a gente vê alguém que chama muita atenção, abrem os olhos. Por que essa pessoa está chamando tanta atenção? E narcisista é muito pavão, ele é muito bonito, ele é um homem muito, né, muito. Ele chega próximo da perfeição. Mas por dentro ele é tão podre, tadinho. É uma judiação. A gente acaba sempre indo para nossa zona de conforto, né? Então, assim, cerebral. Esses marcadores, a gente precisa estar atento, porque por que é que chama tanta atenção? E você vai prestando atenção em outros comportamentos. Então, isso é porque tem um marcador na infância. Se não tivesse, a gente não ia. Então, assim, procura um que não é tão pavão, que seja metade só de pavão, sabe? Que tem umas 3 penas só, né? Não vai com aquele penacho todo bonito. Umas 3 tá bom. É uma pessoa mais real, né? Não é? Isso. Esse negócio da zona de conforto que você falou, ela é muito importante, né? A gente acaba tendo medo do desconhecido. Só para compartilhar uma história, eu conheço uma pessoa que ela sempre se envolve com homens muito problemáticos, caóticos, sabe? Relacionamento super tóxico, briga, até agressão física já aconteceu e tudo mais. E todas as vezes que essa pessoa ela se relacionava com um homem tranquilo, que trazia paz, ela enjoava e ia embora. Ela achava que tinha algo errado com o relacionamento. Sim. E aí quando você olha o histórico familiar, a família era um caos. Sim. Problema com a mãe esquizofrênica, o pai alcoólatra, viviam brigando. A vida dela, ela cresceu num ambiente caótico emocionalmente. Então ela acabava sempre se atraindo por homens que deixavam ela nesse ambiente que pra ela é confortável, que é o caos. Sim. Então todas as vezes que aparecia um cara bacana, ela saía correndo. Ai, muito bobo. É como se não tivesse emoção e adrenalina na vida dela. Sim. Então às vezes, gente, a gente precisa se cuidar. As nossas feridas precisam estar tratadas. A gente não tem como definir ou escolher, né, o lar que a gente nasceu, a nossa estrutura familiar, os pais, os irmãos, os relacionamentos. O relacionamento a gente tem que escolher, né? Mas a família. E você acaba sendo vítima de uma criação. Por isso que é importante, quando a Andressa fala que a terapia ela é muito importante, desde nova, para o autoconhecimento, para quebra mesmo de modelos familiares, porque é dificílimo quebrar modelo familiar, não é, Andressa? A gente tende a replicar nossos modelos familiares. Então requer muito esforço, muito autoconhecimento. Então, toda vez que acontecer uma coisa dessa, comece por você mesmo. Comece o autoconhecimento. O que eu preciso curar em mim? Né? Porque a terapia não é só pra gente também. A gente faz pra gente, mas é pra gente tratar o mundo de uma forma melhor. É pra não impactar o outro. Na verdade, eu trago todas essas reflexões no meu livro, porque o que acontece? Você sai de um ambiente, o seu cérebro sai daquele ambiente igual, né? Tudo que você aprendeu ali, ele continua no teu cérebro. Quando você vai pro mundo, você olha pro mundo enxergando através das lentes de quem? Dos pais, né? De todo aquele ambiente. Tudo aquilo que você aprendeu, você leva pro mundo. Por isso que o nome do livro é Por Detrás da Lente do Trauma. Então, o que acontece? Eu tô com as lentes do meu óculos toda embaçada, toda suja, né? Então eu levo para o mundo uma visão distorcida. Geralmente é assim. Por quê? Porque os meus pais me ensinaram com o olhar deles. Não é que eles foram errados, é o que eles tinham. Mas eu preciso buscar por mim. Como é que eu enxergo o mundo? Será que o que eles passaram para mim, tudo exatamente daquele jeito? Não, porque eles tinham o crivo deles. E eu preciso desenvolver os meus. E na maioria das vezes a gente não desenvolve. Então quando a gente percebe que tem coisas acontecendo na minha vida adulta que não está sendo funcional, que está me gerando desconforto, que está me ferindo, que está me maltratando, eu tô me maltratando, porque eu só vou buscar caras que têm um comportamento tóxico, abusivo. Por quê? Por que eu sou
nisso. Por que que só brilha os meus olhos um homem que tem um comportamento assim? Ou, né, uma mulher que tem um comportamento assim? Alguma coisa de errado houve lá. Então eu preciso trabalhar esse padrão que eu trago comigo e descobrir quem eu sou de verdade, né? Eu não preciso, porque um cérebro que se desenvolveu num ambiente caótico, cheio de briga, de gritos, um ambiente silencioso para ele é perigoso. Ele nunca viveu num ambiente silencioso, ele não sabe o que tem. Olha isso, ele não sabe o que tem no ambiente silencioso, ele não sabe o que vai acontecer. Agora, no ambiente caótico, ele sabe que vai voar uma panela, vai voar faca, vai ter grito, vai ter soco, vai ter tapa. Então, olha isso, gente, isso pra ele é confortável. Então, assim, é um cérebro hipervigilante, né? Então, assim, ele tem um gasto energético muito grande. E ele pode desenvolver um movimento funcional. Ele pode descobrir. Olha que interessante. A neuroplasticidade traz isso. A gente pode se desenvolver. A gente pode descobrir coisas saudáveis, pessoas saudáveis, coisas que a gente gosta de fazer e que vai ser mais tranquila. A gente deve, né? E a gente pode. Muito legal. Uma outra pergunta que veio aqui é sobre chefe narcisista. Ele pode afetar a minha vida fora do trabalho? Eu tô lá no meu ambiente de trabalho, eu tenho aquele chefe que me prejudica muito, né, no trabalho, mas ele pode afetar a minha vida fora? Totalmente, totalmente, porque tudo que ele usa ali contra você, que vai te minando emocionalmente, vai te fragilizando, vai te vulnerabilizando. Então, quando você sai da empresa, você continua com aquele funcionamento negativo, né? Então, sua autoestima, ela vai diminuindo. Você pode desenvolver o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-trauma, porque tem muitos momentos que são traumáticos com esse chefe. O seu comportamento, ele é mudado. Os teus sentimentos e emoções ficam totalmente mudados. Você fica muito mais frágil, muito mais sensível. Então, a sua vida lá fora, claro que vai ficar diferente. Uma coisa que a Andressa falou aí, a parte de trauma, tá inclusive no livro dela, que ela fala que não necessita ser uma coisa muito grave para se tornar um trauma. Fala um pouquinho disso pra gente, Andressa. Não, é porque assim, o trauma... Eu sou uma especialista em trauma, então a gente tem trauma de T grande e trauma de T pequeno. Eu ensino isso no meu livro. Então, como que eu reconheço isso, né? Não precisa ser uma tragédia, o avião que caiu e matou todo mundo, um prédio. A gente tem N tipos de traumas. Então, assim, o trauma de T grande é tudo aquilo que acontece que implica risco contra a minha vida. Então, acidente de carro, abuso sexual, às vezes acontece de você ver uma situação que ela é extremamente traumatizante, como as pessoas na pandemia, por exemplo. Teve gente que desenvolveu trauma de T grande porque ela via aquele monte de caixão, aquele monte de vala na televisão. Ela escutava que tinha morrido não sei quantas pessoas, entubou não sei quantas pessoas. Isso pode chegar a mim, não pode? Que é uma coisa em grande escala. Então, isso pode me afetar de uma tal maneira, eu não consegui mais sair de casa. Eu atendi pessoas assim, que elas ficaram extremamente vulnerabilizadas, traumatizadas, que elas tinham medo de sair de casa, mesmo depois da pandemia, né? E adquirir o vírus e morrer. Então, implica algo contra a vida dela. Então, para aquela pessoa, no formato cerebral dela, foi tão grande que ela se traumatizou e ela fica paralisada, congelada. Agora, tem trauma de T pequeno? Tem. De repente, eu caí de bicicleta. E eu não gosto mais de andar de bicicleta. Eu falo que eu não gosto mais porque eu afastei aquele estímulo aversivo de mim, né? Não implicou risco contra a minha vida, mas eu não pego mais a bicicleta porque eu acho que pode acontecer de novo. Então, me traumatizou. Por quê? Tudo aquilo que eu fazia e houve um bloqueio e eu não faço mais, é um trauma. Por que eu não faço mais? Porque eu tenho medo, porque eu vou me sentir exposta, porque eu começo a ter sintoma, né? Eu tenho taquicardia, eu tenho tremedeira, às vezes eu transpiro muito, fico muito nervoso, eu não consigo fazer. É um trauma.
Então a gente precisa até prestar atenção, tá, gente? Não precisa ter acontecido uma coisa muito grave, muito grande para ser um trauma. Então a gente tem microtraumas, né? O que é o trauma de ter pequeno, que a gente precisa tratar também, porque eles são limitantes na nossa vida. Sim. E aí eu queria te perguntar, a gente não falou sobre amigo narcisista. Tem alguma diferença? Como é que a gente lida com um parceiro narcisista e um amigo narcisista? Como se proteger em ambos os casos? Tem diferença? Não tem grandes diferenças, tá? Você vai perceber essa grandiosidade, a pessoa se coloca como melhor, né? A gente escuta muito, né, em rodas de amigos, né? As pessoas falam, ai, o alecrim dourado vai chegando, né? Todo mundo silencia e fica olhando. Então, é aquela amiga que passa na frente pra pegar o crush, pra pegar o paquera. Então né? Não tem amigo, né? Tem conhecidos. Amigo, dificilmente o narcisista tem. Né? Não, ele não tem. Ele não tem. Ele não tem amigos, ele tem conhecidos. Tá. Ele não é uma pessoa que ele consegue construir uma rede saudável. As pessoas não suportam. Quando chega a rodinha e senta, ele ostenta as atenções. Então as pessoas, elas acabam sentindo muito cansaço, porque ninguém pode... Você não pode contribuir numa conversa, construir uma conversa onde todos colocam seus exemplos, partilha, divide, não. É só ele. Então é muito cansativo e ele abusa muito dos outros. O amigo, ele abusa, ele tem inveja, então só a roupa dele é melhor, tudo dele tem que ser melhor, ele tem que ser o primeiro. Então entra num movimento de competitividade muito grande e é extremamente disfuncional, cansativo. Então ele não tem amigos. Sim, faz sentido. Até a própria inveja, né? Sim, muito. E como é que a gente protege, por exemplo? A pergunta é a seguinte: como é que eu protejo a minha família de um parceiro narcisista que tenta manipular até as crianças? Porque acontece muito, né? Você consegue se separar. A Andressa chegou a mencionar no episódio de relacionamentos tóxicos que a vítima, ela chega a ir e voltar com um parceiro narciso até 7 vezes. Sim. Comprovadamente, tá? Pra ela conseguir se desvencilhar. Aí digamos que essa mulher, depois de tantas vezes, ela conseguiu se desvencilhar. Mas esse parceiro ou parceira narcisista manipula as crianças. Como é que a gente protege a família disso? Não protege. Não protege. Ah, gente, é muito triste, né? Mas vamos lá, é assim. Eu também, com os anos de experiência, eu acabei... Caiu assim no meu colo, eu sou perita, não sei se eu já te falei, eu sou perita em vara de família. Então eu faço quesitos, né, pro juiz, pros assistentes. Nesse momento eu funciono como assistente técnico, né, para comprovar também a alienação parental. E isso pode acontecer de ambos os lados, né? A gente não tá falando aqui de gênero, né, mas de um comportamento disfuncional e assim, que traz malefícios gigantescos pros filhos. Mas infelizmente não tem como a gente evitar. Por quê? Porque esse filho, ele vai conviver com a mãe num ambiente e depois vai conviver com o pai no outro ambiente. E o pai e a mãe não convivem juntos mais. E acontece muito. A criança, tadinha, é uma judiação na cabecinha dela, né? Porque ora ela escuta o pai, ora ela escuta a mãe. E aquela guerra, né? Um falando mal do outro e colocando na cabeça da criança. Então, assim, houve uma separação onde não foi uma separação amigável, bota na psicoterapia. É o único recurso. Tá? Para a criança se proteger, né? Para a criança ir se fortalecendo, para ela ir trabalhando os sentimentos e as emoções dela. E quanto mais ela fizer psicoterapia, mais fortalecida ela vai ficar, mais lúcida ela vai ficar, né? De poder ela se ver no lugar dela e não ficar olhando nem para o pai nem para a mãe, porque o problema são deles e não é da criança, do filho. Então, assim, coloque o teu filho na psicoterapia. Eu falo assim, olha, os pais precisam de psicoterapia, os filhos, né? Aí eu falo... Na separação não dá pra gente evitar. A pessoa, o pai ou a mãe precisa ser muito amadurecida emocionalmente a ponto de separar quem foi o marido, a esposa, tóxico, quem é o pai e quem é a mãe, as figuras, gente. Mas isso, assim, é numa parcela ínfima que acontece. Que tem essa maturidade. Com certeza. Infelizmente. E aí, vou te fazer uma pergunta. E quando o narcisista é teu filho? Veja só, a mãe, é duro pra mãe, né? Você sabe o amor da mãe. Quando você vê o seu filho, você percebe que ele é narcisista, como é que você coloca limite sem ser sugado emocionalmente?
É muito difícil também. Por quê? Porque ele é mandão. Então, ele quer mandar no espaço, ele quer mandar em você. Então, assim, tem alguns limites que você pode colocar, né? Por exemplo, na sua casa. Não tem porquê. Ele vai fazer o que ele quer? Não. Então, assim, se ele, depois da maioridade, né, ele não quer mais acatar, então ele que vai morar sozinho, vai construir, né, com as suas próprias pernas e braços, né, a sua casa, o seu lar. Mas tem como você delimitar um certo limite de algumas coisas, mas é extremamente desafiadora a convivência com um narcisista. É extremamente desafiadora. Eles não aceitam. É muito difícil. As pessoas... O ideal é você se afastar mesmo. Sim. Olha, vai morar na sua casa. Sim, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E quanto mais distante assim e menos tempo junto, maior a sanidade mental. Quanto mais permanece junto, maior é o dano cerebral. E eu vejo que a família toda entra num ciclo doentio. Sim. Porque é um comportamento doentio e quando você olha, tá todo mundo doente. Então, e isso não é só com o transtorno narcisista. Isso é para quem tem depressão, isso é para quem tem borderline, né? Todo tipo de transtorno mental, eu falo, esquizofrenia, psicose. A gente que lida com um familiar que tem demência, né? Então, assim, demência, a gente tem N tipos de demência. A gente tem Alzheimer, tem outros. Meus pais são demenciados por um TCA, um traumatismo craniano de um acidente automobilístico. Então, assim, a família conviver nesse espaço com doentes mentais, né? Que tem um transtorno mental, a família adoece. Então, essa família, ela precisa se recursar com outros profissionais de saúde para que ela possa saber como lidar com isso e fazer o quê? O que eu faço, né? Eu continuo com eles aqui no mesmo ambiente, eu busco profissionais especializados, eu levo para uma clínica, o que eu faço? Porque a família adoece. Completamente. E daí você vê casos em que a família está adoecida também e começa a justificar as ações daquele filho. Aquela mãe começa a justificar ações daquele filho. Sim. Não, mas é porque isso, porque é convencido mentalmente, já está frágil emocionalmente. O narcisista já influenciou os pais e, de certa forma, como está todo mundo doente, há uma superproteção e não consegue se desvencilhar dessa doença, né? Sim. Então, o ideal mesmo é manter a distância. Sim. E agora vamos falar o contrário, né? Tem uma pergunta aqui que fala: minha mãe sempre faz tudo girar em torno dela. Como não cair na chantagem emocional dela do dia a dia? Então, mas olha bem a pergunta, né? Como não cair na chantagem emocional dela no dia a dia? Se você tá percebendo que é uma chantagem, por que você tá com tanta dificuldade? Porque ela é tua mãe, porque ela te deu a vida? Eu quero te dizer uma coisa. Você não deve a vida que a sua mãe te deu. Nós, mães, damos a vida ao nosso filho para que ele vá. Por quê? Porque eu vim antes, então eu dei a vida. Se eu dei, não tem como o filho devolver para mim. Ele nunca vai conseguir devolver nada para mim. Se você tá percebendo que a sua mãe está te chantageando, vai saindo de fininho. Você já sabe que é um comportamento manipulatório. Então, assim, se você percebeu, você é adulto. Então, se você é adulto, vá construindo meios para que você possa ter a sua casa, o seu trabalho mais seguramente. A sua mãe, ela precisa ter a vida dela e você a sua. Olha só. É por aí. Porque você percebe que é manipulatório. Então, assim, se você tá debaixo do mesmo teto, então você tem uma certa dependência dela. Você precisa, então, trabalhar essa dependência. O que é? Financeira? É emocional? Reconhecer isso. Trabalhar os seus pontos fortes para que você possa construir a sua própria vida em cima das suas próprias pernas, não em cima da vida da tua mãe. Maravilha. Aqui tem uma pergunta profissional. Quando se tem um chefe narcisista, quais estratégias podemos utilizar para nos proteger? Então, nem sempre pedir demissão é uma solução. Ela tá lá. E como é que eu lido e me protejo desse chefe narcisista? Documente tudo. E-mail, WhatsApp, reuniões, tente gravar. Gravador do celular. Se respalde, porque a casa vai cair em algum momento e você vai precisar de todo esse material. Porque se você precisa trabalhar, precisa do dinheiro, você vai permanecer ali por um tempo. Então tem grandes empresas que tem canal de denúncia, mas nem sempre funciona. É meio que pro inglês ver. É um negócio meio, né? Dourar a pérola, eu falo, né? Então, assim, se respalde, se documente, tudo que você puder guardar, porque em algum momento você não vai aguentar
A corda arrebenta sempre para o lado mais fraco, sim, né? Não tem como, né? A gente tem uma questão de hierarquia. Pensa, um filho acabou de fazer a pergunta, né? Como que eu faço para me proteger da minha mãe? A gente tá falando, o nosso cérebro, para a questão hierárquica, ele é obediente até demais. Então, você não vai querer, você não vai conseguir, né? Levantar forças contra o teu chefe. É muito difícil. Então, se proteja, documente-se de todas as maneiras que você puder. E assim, se você puder evitar ficar sozinha com ele, ótimo. Né? Com ele ou com ela, que é chefe. E às vezes você quer dar uma ideia, como é que funciona? Porque ele tem a tendência de falar que é dele, por exemplo, a ideia e tal. Sempre. Mas ele é meu chefe. Sim. E eu preciso passar por ele, por exemplo, uma ideia que eu tive. Normalmente apresento o quê? Na frente de outras pessoas? Sim. Então assim, se for passar o e-mail, cópia. Tem outros na equipe também, entendeu? Geralmente tem outras pessoas que precisam estar participando, né? Para que aquela ideia se concretize, né? A gente precisa de outros colegas de outras áreas. Faça cópia, né? Coloque em cópia. Ou em reuniões, apresente a ideia na frente de outras pessoas. Isso não quer, né? Não vai te dar garantias de que ele não vai utilizar como sendo o projeto dele. Porque eu já vi muito isso acontecer, e você também, como executiva, Lívia, né? Vê isso todo dia, toda hora acontecer. Então, assim, a melhor coisa é a gente se respaldar mesmo, mas isso não quer dizer que não vai roubar a ideia. Boa dica. E aí, uma pessoa que se envolveu com um narcisista, ela pode espelhar seu comportamento? No sentido assim, eu tô com ele, será que eu começo a ter características de narcisista? Ou mesmo depois de separada, será que eu posso desenvolver, pegar alguns comportamentos desse relacionamento passado? Boa essa pergunta aí dessa telespectadora aí, né? Ou telespectador. Não é que há um espelhamento, veja bem. Quando você se decide se unir a uma pessoa e formar uma família, geralmente o foco, né, para onde se caminha, tem que ser o mesmo. Há uma cumplicidade. Certo? Então, o que acontece? Se você tem o emocional fragilizado, o narcisista, ele vai te abafar. Então, as ideias dele sempre vão prevalecer mais. Então, muitas vezes, você vai perdendo a sua essência e vai deixando de ser você e vai acatando. E começa a se comportar como ele. Pra quê? Pra que não tenha nenhum problema na relação, no relacionamento. Você não quer bater de frente com ele. Muitas pessoas dizem assim, mas eu preferi nem falar nada, porque quando eu falo, começa uma briga. Pisa em ovos, literalmente. Isso. Então, assim, você fica tão desconfortável que você fala, não, eu prefiro evitar, deixa ele fazer o que ele quer, do jeito dele. Então, você é como se você... É uma permissão não permitindo. Você não gostaria de passar por isso. Mas para não ter briga, mas para não perder a família, mas para não perder o casamento... Você vai silenciando. E aí é como se você se comportasse como ele, porque você diz amém pra tudo. Então acaba saindo o que ele quer do jeito que ele quer. E você tá dizendo sim, né? Porque como se fosse conivente. Sim, conivência, porque você não vai enfrentar. Se você coloca, ele não aceita, então sempre é do jeito dele. Então não é que você se comporta como ele, você se cala frente a um comportamento que é somente dele. Mas para não ter problemas, você fica... quietinha, boca calada, boca de siri. Nossa, que interessante. A gente não para pra pensar dessa forma. Né? Eu não quero perder, então é melhor eu olhar aqui e falar amém. Então eu sou conivente. Mas você não fala que ele tá errado? Não vou falar, prefiro não falar nada, porque é sempre uma discussão. Então você se iguala, você se cala, perde, né, o teu eu, onde tá? Você não bota limite, você não fala como você pensa, como você quer, o que te agrada, e inclusive pra educação de filhos, tá, gente? Às vezes a gente vê muitas coisas que não são boas para os nossos filhos, mas a gente cala e deixa o outro fazer o que ele quer. Eu conheço muitos casos assim. Prestar atenção. E aí a gente tá quase acabando, chegando perto do fim do nosso papo, que foi tão interessante. Nossa, eu aprendi tanto. Nossa, maravilhoso, Andressa. Eu queria te propor uma dinâmica rápida que chama Voz em Jogo. Eu te faço uma palavra, uma frase super curta e você me responde de uma forma pessoal. Pode ser? Sim, pode. Então bora lá. Um filme impactante. A Vida é Bela. Eu adoro esse filme. Te marcou? Muito, muito, gosto. Um momento do seu dia.
O amanhecer, gente, onde eu agradeço por tudo, de verdade, né? Não tô fazendo figurinha, não. Mas todos os dias, quando eu abro os meus olhos, eu tenho uma conexão com Deus, eu acredito muito em Deus, independente do que vocês acreditam, tá? Cada um acredita numa coisa, mas eu acredito muito em Deus. E todos os dias, quando eu abro os meus olhos, eu agradeço muito por eu poder viver mais um dia, porque eu amo a vida, mesmo cheia de problemas. Porque não é porque eu sou psicóloga que eu não tenho. Eu tenho muitos, né? Mas eu agradeço porque eu amo a vida, eu amo viver. Ah, que eu lindo. amo. É uma linda prática, eu falo isso. É o segredo da felicidade, na verdade. Isso dá uma leveza, porque você fala, poxa vida, Deus podia ter me levado, né? Porque já pensou, né? Você imaginar, será que ele tá com a mãozinha vindo me buscar? Eu falo, ai, deixa eu viver mais um pouquinho, Deus, porque tá tão bom aqui, mesmo com problema. Um sabor. Chocolate ao leite, que delícia. Um livro. Ai, gente, o meu. Boa escolha. O meu. Boa escolha. Leio. Tem muita coisa valiosa, não é porque é meu não, mas tem muita coisa valiosa. E é muito legal também porque traz o psicólogo para a humanidade, como nós. Todo mundo tem problema, todo mundo tem trauma. E a Andressa, nesse livro, ela acabou se vulnerabilizando muito para ajudar outras pessoas. Então, eu amei seu livro. Eu fui muito corajosa. Eu contei alguns traumas que eu sofri na minha vida. Como eu enxergava o mundo, com o meu cérebro com as conexões interrompidas. E depois, quando eu curei essas feridas, esses traumas, como eu passei a enxergar o mundo. E essa questão de agradecer pela vida, que a vida é tão boa, foi depois de eu curar alguns traumas que eu passei. Com certeza. É emocionante o livro. Um amor. O meu filho, José. E para finalizar, a gente tem a pergunta Donas da Voz, que eu sempre pergunto para as minhas convidadas aqui. É que se você pudesse voltar no tempo, Andressa, quando você encontrasse com aquela Andressa de 13, 15 anos, o que você diria para ela? Lá, vamos lá. Eu diria para ela que ela vai passar por muitas dificuldades, porque as pessoas elas se diferem nas suas histórias. Mas para ela ter fé, ser resiliente, acreditar piamente que depois de um caos tem coisas boas sim. Para ela aguentar firme os trancos que a vida vai trazer para ela, que lá na frente tem tanta coisa boa, para ela acreditar que vai ter tanta coisa boa, porque de fato há. Ah, que linda! E se essa menina de 13 anos encontrasse a Andressa hoje, o que você acha que ela pensaria da mulher que você se tornou? Ai, gente, eu sou tão emotiva, eu amo tanto a vida e as emoções têm tudo a ver com vida, né? Isso que nos movimenta, que nos impulsiona para a vida. Mas tudo aquilo que eu passei, que vocês passam, que nós passamos na vida, né? Constrói o que a gente está aqui agora. Então eu diria, parabéns para você. Como você foi brava assim de seguir adiante, de ir para frente, de não desanimar, né, diante de tantas coisas ruins que acontecem, né? No mundo nós temos pessoas boas, maravilhosas, mas a gente também tem pessoas ruins, de índoles ruins, né? Com caráter danificado. Mas eu diria parabéns, porque você foi uma heroína e hoje, assim, literalmente hoje você inspira tantas outras mulheres a não desistir, a confiar naquele legado feminino de construção de um mundo melhor, porque os homens também, eles cooperam para isso, mas as mulheres, elas geram. Então, elas trazem, né? Apesar de ter uma parcela do masculino, mas elas geram vida, traz vida. Essa amorosidade, essa afetuosidade com as pessoas. Então, eu diria, parabéns, porque você aguentou firme, foi heroína, assim, foi brava. Ah, é verdade. Você é uma verdadeira inspiração, de verdade. Te admiro muito. Obrigada, como amiga, Lívia. como profissional, como mãe.
Eu fico muito feliz de te ter ao meu lado para tentar inspirar e ajudar tantas mulheres que nos assistem. Muito obrigada por hoje, obrigada pela sua aula, obrigada por ser quem você é. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você tiver qualquer pergunta, manda pra gente. O nosso e-mail é donasdavozpodcast@gmail.com. A gente vai responder essas perguntas se você tiver qualquer dúvida sobre esse tema do narcisismo ou qualquer um outro. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.